E aí, pessoal, sejam muito bem-vindos à segunda temporada do Bora Desse Cast, o seu podcast onde falaremos de inteligência artificial, ciência de dados e como ela tem incidência dentro do mercado brasileiro e também mundial. Hoje temos a oportunidade de falar com o professor Carlos Diego, professor da Faculdade César School e também CEO da Vulcan. Bem-vindo, professor. Obrigado, Davi. Poderíamos começar, por favor, nos contando sua jornada profissional. Como você fez para chegar a ser professor na Faculdade César e também seu percorrido para chegar e fundar a Vulcan. Oh, legal. Primeiro, obrigado, pela oportunidade de estar aqui com você. Para mim é um motivo de orgulho, né? Grandes nomes já passaram aqui por essa cadeira e passarão, então para mim é uma satisfação. Falar um pouco da trajetória, né, da minha trajetória acadêmica que se confunde, eu diria, com a minha trajetória de mercado, né? A gente vê vidas meio que separadas, mas no meu caso elas sempre andaram muito juntas, né? Minha trajetória acadêmica sempre se deu na área de computação, né? Graduação, mestrado, mais recentemente no doutorado, e ela também se confundiu com a César School. Eu comecei como professor na César School em 2020, apesar de já dar aula desde 2010, né? Então, em 2020, eu tive o convite, meu querido amigo, professor Felipe Ferraz, né, que já esteve aqui com você. Sim, claro. E eu, então, comecei, né, a lecionar na César School. Então, estou desde 2020 lá, e hoje leciono na graduação e no mestrado, né, além das minhas orientações. E junto a isso, tenho minha vida com a Vulcan, né? A Vulcan foi sendo construída ali junto com minha trajetória profissional, que já estou aqui com 21 anos já de carreira. Então, em 2014, quando estava saindo do Centro de Informática, eu comecei a Vulcan em paralelo à posição profissional que eu tinha na época, e ela foi sendo, né, gestada ali até que em 2017 a gente foi... Eu, particularmente, fiz essa mudança de chave e passei a me dedicar exclusivamente à Vulcan, junto com minhas atividades acadêmicas, né? E dali para frente, como a gente diz, o resto é história. Perfeito. Muito interessante. E, inclusive, a gente tem que pegar aquelas dicas de organização, né, com você, porque combinar a vida acadêmica com a vida da indústria mesmo é muito difícil. Mas agora eu queria saber um pouquinho mais sobre a sua linha de pesquisa, que... O assunto de hoje é modelagem e design de banco de dados. Sim. Então, nos conte um pouquinho mais sobre esse assunto. Legal. Bom, eu comecei, como eu falei, na minha trajetória como professor em 2010, a convite de também um amigo e professor, né, o professor Adilson, me convidou ali na época para lecionar na Uninasal. E eu sempre gostei muito das disciplinas fundamentais da computação. Na época, comecei com sistemas operacionais, que é uma disciplina que eu lecionei e leciono, né, oportunamente. E, mais recentemente, a disciplina de banco de dados, que também é uma disciplina fundamental. A minha área, especificamente, é a área de computação em nuvem, e eu sou muito focado em engenharia de confiabilidade. E quando a gente fala de arquitetura de aplicações, bancos de dados é a estrutura fundamental. Né? Sim. Não existe aplicação, não existe software sem uma estrutura de dados. Então, ela está muito, apesar da área fim, digamos assim, ser engenharia de confiabilidade, né, que é uma disciplina da engenharia de software, a modelagem e projetos de banco de dados estão muito intrinsecamente ligados a isso, né, especialmente por ser uma camada muito sensível nas aplicações. Então, eu leciono essa disciplina, continuo a lecionar, né, comecei na César School com ela, continuo a lecioná-la e vejo como um aspecto fundamental em qualquer arquitetura de software. Sim. Então, tem uma relação muito intrínseca aí com a minha área de pesquisa. Sim, perfeito. E nesse momento de inteligência artificial saindo à tona, tomando todos os espaços públicos, privados, a área de banco de dados é muito relevante. Sempre teve relevância, mas hoje em dia ganha mais relevância ainda, né? Tanto sejam banco de dados relacionais, não relacionais, toda essa arquitetura bem desenhada serve para que os sistemas de inteligência artificial eles consigam ter um bom desempenho no final dos contas, né? Sim, sem dúvida. E assim, eu gosto muito de analogias, né? Especialmente quando a gente está falando de disciplinas fundamentais e
E falando com alunos que estão começando ali sua trajetória acadêmica ou mesmo profissional, eu acho que o uso da analogia ajuda muito a compreender alguns conceitos. E quando a gente olha a computação hoje, a gente vê um nível altíssimo de abstração. Sim. Inteligência artificial, né? Eu vou ali no meu ChatGPT, coloco ali uma pergunta e sai uma resposta. Mas por trás daquilo ali existem várias camadas que foram abstraídas até a gente ter aquele serviço. Isso, quando a gente fala do conceito de gestão de informação, está lá. Né? Inteligência deriva do conhecimento, que deriva da informação, que deriva do dado. Ou seja, por que para mim, pessoalmente, é tão satisfatório trabalhar com engenharia? Né? Ou seja, minha área é engenharia de confiabilidade de sistemas. Ou seja, eu brinco que se fosse numa equipe de Fórmula 1, eu seria um mecânico. Né? De longe o carro, muito menos o piloto. Sim. Né? Por quê? Porque a gente está trabalhando, eu estou trabalhando na base dessa pirâmide, ou seja, como que a gente estrutura os dados. Quando a gente fala de inteligência, duas coisas são extremamente relevantes. Tá? Primeiro, a qualidade do dado. Tá? Ou seja, eu preciso assegurar de que para que eu produza uma inteligência satisfatória, eu preciso consumir um dado que seja de qualidade. E segundo, a quantidade dele. Então, quanto mais dados de qualidade eu consumo, por consequência, aí como nós seres humanos, mais inteligentes nós somos. E isso de igual forma se aplica para as inteligências artificiais. Então, a disciplina de modelagem de dados ela é fundamental porque ela está na base dessa pirâmide. Ela ajuda você a estruturar esses dados, assegurar que eles estão normalizados, que eles são de qualidade, para que daí todo o processo seja desencadeado nas partes superiores. Certamente. E o papel daquele profissional para poder pegar dados enquanto eu mais quantidade de dados eu quero, mas eu tenho que ter dados de maior qualidade, aí entra a função daquele profissional, né? Perfeito. Conseguir lidar com tudo aquilo e encaixar bem, maior dados. Enquanto tenho maior quantidade de dados, tem muita sujeira pelo meio. Sim. Então, abstrair toda aquela importância para ter dados de qualidade é o papel fundamental. Mas eu queria voltar aqui a uma pergunta que eu não fiz. Quem ou que o inspirou para se especializar nessa área? Ótima pergunta. Eu sempre falo, invariavelmente, quando essa pergunta me surge, né? Ou seja, por que eu escolhi a computação, por que eu escolhi essa área, eu brinco que foi por despeito. Certo? Porque quando mais jovem ali, eu sempre fui o último ali a ter acesso a alguma tecnologia. Meus videogames, que eu tive acho que 2 videogames, se muito, sempre eram 2 ou 3 gerações atrás, computador nem se fala. Então, né, alguns amigos ali na oportunidade, ainda jovem, né, meio que brincavam ali com o fato de eu não ter acesso a essas coisas. E aí, uma vez na casa de um amigo, ele meio que brincou comigo sobre um computador que ele tinha ganho. Ele tinha acabado de instalar um kit multimídia, né? Os kits ali de disco, Sim, você claro. poder reproduzir CD e tal. E aí ele não deixou mexer ali, porque senão você vai quebrar, você não sabe mexer. O ciúme, né? Pois é. E eu brinco que eu tô há 21 anos, né? Provando a mim mesmo que eu sou capaz de mexer naquilo ali. Mas especificamente a área de dados, eu tive bons professores, né? Assim, acho que... E tive ótimas oportunidades profissionais ao longo da minha carreira para me envolver muito fortemente com a área de dados. E cada vez mais fui vendo a importância dela dentro dessa minha disciplina. Então, sempre que eu começo hoje um projeto, por exemplo, de engenharia de confiabilidade, é impressionante como... Eu não vou dizer percentuais aqui, mas como há uma quantidade substancial de problemas relacionados às estruturas de dados, seja pela forma que elas foram modeladas, seja pelas próprias arquiteturas, né, de como esses bancos de dados e como essas estruturas foram construídas. Mas do ponto de vista pessoal, eu não diria que tem uma pessoa assim, que me inspirou. Acho que vários. Meus professores, eu tive o privilégio de ter grandes professores, né, ao longo da minha carreira. Né, professor Daniel, ainda na graduação, professor Robson, lá do Centro de Informática, né, são professores que são destaque nas suas áreas e certamente inspiram, né, quando você tem acesso a eles. Mas eu diria que foi um conjunto. Inclusive, falo hoje que lecionar é um exercício de gratidão para devolver isso que recebi desses professores. Perfeito, certo? Totalmente. Se bem é certo, a pessoa se forma em casa, no lar, mas também faz parte do entorno, né? Certamente. E parte desse entorno são os professores. Exatamente. Quando você
muitas vezes aconteceu comigo, fui rever algumas atitudes que eu tenho, algumas posturas, eu lembro de algum professor que eu olhava e dizia, achei muito bom isso, muito maneiro. E quando a gente vê quem somos hoje em dia, essas figuras aparecem, a figura do professor. Certamente. Então, eu sou alguém que gosta muito de ensinar também. Então, eu talvez não me veja desempenhar no papel de professor academicamente, Sim. mas ensinando particularmente eu gosto muito, porque tenho também isso de deixar uma semente em uma pessoa que vem atrás. É uma relação quase que. Eu não gosto de comparações tão explícitas assim, mas é uma relação quase que paternal, né? A gente geralmente só vai reconhecer ações de pai e mãe ali depois de algum tempo, Sim, né? Principalmente quando já mais velhos. E eu acho que de igual forma a gente tem com os nossos professores. Claro que há professores e professores, como há pais e mães, né? Mas eu, pelo menos, falando por mim, tive o privilégio de ter bons. Então, sim, tenho várias figuras aí que me inspiraram, certo? sim. Agora eu gostaria de falar sobre dentro da linha de pesquisa, os projetos que foram mais relevantes para você ou que você lembra com maior carinho, mas dentro do âmbito acadêmico. Mas já que temos a Vulcan por meio, também gostaria de ouvir um projeto da Vulcan. Legal, sim. Não, e esse é um ponto interessante, né? E o porquê, por exemplo, dessa conexão tão forte entre a minha vida acadêmica e a minha vida de mercado, né? Uhum. Especificamente hoje, concluí meu doutorado recentemente pela CESA School, né? Onde eu leciono também. E eu costumo dizer de que eu só consegui fazê-lo, né? Só consegui concluir o meu doutorado porque essas duas vidas, digamos assim, estavam muito fortemente conectadas, né? A CESA School, ela é um terreno muito fértil para que você consiga trazer problemas do seu dia a dia ali, Uhum. corporativo para a perspectiva científica, né? Então, especificamente dos projetos relevantes do ponto de vista acadêmico, eu diria que ao longo da minha trajetória do doutorado, tiveram dois que foram bem emblemáticos para mim. O primeiro, a revisão sistemática que a gente publicou ali no final de 2021, se não me falha a memória. Foi uma revisão sistemática que me ajudou muito a confirmar, né, a suposição de que a gente tinha um problema em como que a gente planeja capacidade de workloads de computação em nuvem. Então, a gente usa muito precedente histórico e muita IA para fazer isso, certo? Só que, olhando para esse histórico, nem sempre a gente assegura de que as decisões arquiteturais foram as melhores. Então, a gente reproduz uma quantidade de recurso, né, que não diz necessariamente se a arquitetura é a melhor possível. Então, essa revisão sistemática foi bem emblemática para nós. E o plano de tese, né? Quando já concluída ali minha revisão sistemática, quando já avançando no nosso trabalho de pesquisa, nós submetemos o plano de tese ao ICSE, que é uma das principais conferências de engenharia de software do mundo, Qualis A1, né? Então, super renomado a conferência, e o trabalho foi aceito. Então, para mim, foi uma satisfação gigantesca, né? Então, esses dois eu diria que foram os mais emblemáticos, aí, mais recentes. E do ponto de vista profissional, eu tenho a gente, apesar da Vulcan ter uma atuação hoje nacional, na verdade até internacional, né? Nós passamos por um M&A ano passado e agora temos atuado com projetos em vários países, especialmente na América Latina, né? Temos México, projetos na Colômbia, no Chile, né? Temos bons prospectos no Peru também, né? Então, eu diria que os daqui do nosso Porto Digital são os que mais me agradam, né? Assim, ou que você cria uma relação quase que pessoal. Apesar da gente ter projetos emblemáticos pelo Brasil inteiro. Mas eu citaria um, né? Que eu acho que é muito importante aqui para nós, que é o caso da Neurotech, né? A Neurotech, que a história nossa se confunde muito com a Neurotech, foi uma das empresas que primeiramente abriu portas para nós, né? Começou, acho que já nós somos parceiros aí há mais de 5 anos. Essas parcerias são muito importantes, né? E ainda mais no Muito. ecossistema do Porto Digital. Muito. Você, ao mesmo tempo que entrega e ajuda, você aprende muito, né? Então, a Neurotech é uma referência dentro do Porto e nós trabalhamos com diversos projetos com eles, né, ao longo desses anos, né? Mais recentemente, alguns projetos na área de engenharia de confiabilidade, né? A gente tem trabalhado muito com otimização, porque é uma empresa que eu brinco que por si só já consegue, né, alcançar grandes resultados. Então, a gente tem atuado muito com eles em apoiá-los
nesse tema de confiabilidade, né? Ou seja, como tornar as aplicações mais performáticas, mais custo-efetivas, mais disponíveis. E aí a gente tem diversas frentes lá. Então, eu diria que talvez não está um projeto específico, mas esse caso da Neurotech, para mim, é bem emblemático, né? Pela história e pela representatividade para nós aqui na região. Perfeito. Agora, nesse tempo de inteligência artificial, de inteligência generativa, gerando muito dado, ao mesmo tempo Big Data, gerando muito dado, se alimentando desses dados, a inteligência artificial. Quais são os desafios que encontramos agora para modelagem e design de banco de dados? Bom, acho que eu diria que a gente tem desafios em duas perspectivas, né? Apesar de ser cientista da computação, né, e me ater muito a esse tema, né, então eu sou muito reticente em explorar áreas que fujam da minha área de especialidade, Sim. Até pelo conhecimento da complexidade, né, dessas outras ciências. Tem até um parêntese aqui que eu faço. Tem uma publicação que eu fiz, eu fui abordado por alunos da disciplina de projeto de banco de dados, porque ela fica no meio do curso de computação, e aí gera aquela preocupação nos alunos. Meu, professor, não sei se vai dar certo, eu tô pensando em desistir. Às vezes, bons alunos falando isso, né? E aí eu fiz uma análise com eles e fiz até uma publicação de um texto que eu faço uma correlação do efeito Dunning-Kruger ali na aprendizagem da computação, né? Que fala de que, né, a experiência, a ignorância gera confiança com mais frequência do que a sabedoria. Exatamente. E a sabedoria gera desconfiança. Você sabe o quão complexo algo é. Sim. E aí você fica, né? Será que eu sei realmente? Só sei que nada sei. Só sei que nada sei. Faço, inclusive, essa correlação. E aí, por que eu estou falando isso? Porque quando a gente olha para o espectro da inteligência artificial, da ciência de dados, a gente fala de aspectos que extrapolam a tecnologia, a computação. A gente fala de questões filosóficas também. Questões sociais, né? Porque quando a gente fala do conteúdo que a gente conhece, que a gente consome, eu falei há pouco sobre... Quando a gente fala de inteligência, a gente fala de conhecimento, de informação e dado, né? Ora, se eu... né, vamos assumir que eu me considero uma pessoa inteligente. Tudo bem. Então, eu acumulei conhecimento, né, que foi fornecido por meio de informações e dados que eu consumi ao longo da minha vida. Mas que dados foram esses? Sim. Que informações foram essas? Elas seguiram apenas uma linha de raciocínio, apenas um viés, ou elas foram amplas o suficiente? Eu fui muito provocado, eu diria, pelo meu avô, que é talvez a minha grande inspiração literária, né? A ler de tudo. E ele sempre falava isso, sempre falou isso, fala isso. Leia de tudo. Leia de tudo. Né? Independentemente de sua opinião política, social, né, filosófica, leia de tudo porque você vai ter visões diferentes para você poder concluir alguma coisa. Então, eu diria que talvez agora o grande desafio que nós temos é que fonte de dados são essas que nós estamos consumindo para produzir essas inteligências. Porque se a gente consome, eu comentei no início também, né? A gente está falando de qualidade e quantidade. Se a gente consome uma quantidade baixa de informação, essa inteligência, ela vai produzir uma informação limitada. Né? Então, eu brinco que a gente vai mais decorar do que aprender alguma coisa. Ao mesmo tempo, se a gente consome uma informação sem qualidade, a gente não vai necessariamente produzir uma inteligência que vai responder, digamos assim, às diversas aplicações possíveis que eu tenho para os problemas. Aí você vai me perguntar, mas Diego, como é que a gente define qualidade? Né? Ou seja, o que é uma informação de qualidade? Talvez eu diria que para nós agora o maior desafio é a diversidade, ou seja, a gente consumir dados de fontes diversas. Existem vários experimentos, principalmente com LLM, né, que a gente vem vendo aí nas publicações, que fazem, por exemplo, perguntas de cunho político ou científico, né, e percebe-se claramente uma resposta com algum tom de viés, dependendo do que você queira receber ali no resultado. Sim. Então, talvez eu diria que o principal desafio que nós temos agora, e aí dentro do contexto corporativo, é assegurar que nós temos fontes de dados suficientemente grandes para que produzam informação de fato precisa e que ela seja de qualidade. E aí isso passa fortemente pela disciplina de banco de dados, onde a gente estuda, por exemplo, normalização de dados. Como que a gente estrutura um dado? Né? Ou seja, como é que eu asseguro e compreendo anomalias nos dados? Então, esse processo que a gente aprende na nossa disciplina, né, de modelar um contexto
até chegar no dado propriamente dito, ele é fundamental, porque ele é a base dessa pirâmide. Se isso vai, né, de forma desqualificada, certamente a dita inteligência que a gente produzir lá na ponta não vai ser tão inteligente assim. Verdade. Eu queria fazer uma pergunta agora um pouco mais, talvez filosófica, né? Sobre como a forma de que forma a educação e também envolvendo ciência de dados, inteligência artificial, pode desenvolver a região Nordeste, falando em termos do Nordeste. Esse é um ótimo ponto. Tanto desde a formação acadêmica, né? Incentivando também para a produção, para ir para a indústria. Sim. Esse, inclusive, talvez seja um dos maiores legados que o Porto Digital, né? E nós, eu brinco que a Vulcan é filha do Porto, né? Desse movimento que começou lá nos anos 90, né? Pelos professores e pelo próprio ecossistema, que ainda não era um ecossistema, né? Mas estava sendo idealizado e que hoje vem a ser o Porto Digital, né? Que é essa integração entre sociedade, academia, mercado. E quando a gente fala dessa importância, eu vejo muito claramente isso na nossa realidade, né? A nossa realidade, por exemplo, eu como professor da Cesar School, como parte da Vulcan, nós temos, por exemplo, hoje dentro do nosso time, um número gigantesco, né, de pessoas que, de alguma forma, cruzaram esse caminho, né? Alunos, ex-alunos, né, lá da Cesar School, ou mesmo de outras instituições aqui da região, do Brasil. Então, a gente tem um programa de estágio, por exemplo, né, que tem 2 turmas por ano e que privilegia e foca especificamente estudantes que estão, né, se desempenhando bem nas suas universidades, nas suas faculdades. Então, a gente tem muito cuidado com isso, ou seja, assegurar de que o processo de desenvolvimento acadêmico está andando junto com o seu desenvolvimento profissional. E aí, por quê? Porque quando a gente fala hoje do nosso dia a dia dentro da Vulcan, por exemplo, o que eu faço no dia a dia é resolver problema, certo? Olhando do ponto de vista pragmático, é resolver problema. E se não, né, isso é a ciência, certo? Ou seja, entender um problema, né, dissecá-lo, validar algumas hipóteses ali, propor soluções, aplicá-las, ver os resultados. Então, isso é a realidade de qualquer operação de negócio. Tá? Então, a gente tenta muito fortemente com o nosso time, que tem, como eu falei, essa ligação forte com a academia, trazer essa coisa que para nós, né, ainda como alunos lá na graduação, parece meio abstrata, para o nosso dia a dia. Então, eu falo muito para eles, gente, o que vocês estão fazendo lá na universidade, vocês estão fazendo aqui. Observa, o processo é absolutamente o mesmo, certo? Ou seja, vocês estão levantando ali alguns problemas, vocês estão identificando as causas, vocês estão coletando dados para assegurar que aquele problema de fato é um problema, propondo soluções, ou seja, o processo é exatamente o mesmo. Então, quando eu vejo esses movimentos que buscam integrar, né, a academia com o mercado, e eu acho que isso é muito forte aqui dentro do Porto Digital, a gente vê isso na prática, a gente vê a consequência disso na prática. Então, como eu digo, veja, a Vulcan não existiria se, né, há décadas aí não tivesse sido tomada essa decisão de, por exemplo, fundar o Cesar, que depois viria, né, a desencadear o Porto Digital e todo esse ecossistema que foi criado aqui. Então, eu acho que nós estamos sentados em cima da prova cabal de que isso é benéfico. Sim. Tá? Como é que a gente dá a escala nisso? Eu acho que as empresas, né, talvez eu não queria dizer que elas têm a obrigação, mas eu acho que elas têm o papel, né, de serem parte desse processo. E a gente busca ser isso na Vulcan. Então, como eu falei, nós temos um programa de estágio, né, com 2 turmas anuais, que tem um foco muito grande no desenvolvimento. Né? Inclusive, eu digo, o programa de estágio ele não é um programa que tem como objetivo contratar as pessoas ao final. Ele tem como objetivo formar profissionais. Certo? Ou seja, se esse profissional vai para o mercado, ótimo, nós cumprimos nosso papel. Né? Se ele pode ser aproveitado, né, dentro do nosso time da Vulcan, melhor ainda, ótimo. Tá? Mas ele é parte de um processo que tem como objetivo desenvolver, né, aquela área. E isso foi uma decisão que nós tomamos lá em 2019, pouco antes da pandemia. A gente tomou essa decisão porque
nós vimos de que não dava para competir, né? Não dava para trazer os profissionais dos grandes centros. Né? A gente não tinha tamanho né? Nem cacife para trazer esses profissionais. E a gente tomou uma decisão, só vamos dar passos mais lentos, mas passos mais firmes. Vamos investir. Eu falava, inclusive, que a nossa vazão de entrada tem que ser maior do que a de saída. Né? Então, a gente tem que formar mais pessoas. Essas pessoas vão naturalmente, né, buscar novas oportunidades, vão se desenvolver ou não, vão ficar conosco. Sim. E calhou de que ficaram conosco. Então, mesmo depois da pandemia, né, a gente tem um turnover baixíssimo dentro da Vulcan, né, menor de um dígito, aí acho que não chega a 5%. E essa integração, eu diria, que é o maior desafio, certo? Ou seja, assegurar de que o que nós estamos fazendo nos bancos, né, nas bancas das universidades, né, toca uma realidade prática do mercado. E aí, quando a gente olha isso no nosso contexto, né, César School, Vulcan, isso é muito forte. Tá? Perfeito. Você tocou um tema muito relevante. Tem muita gente que diz que hoje em dia, para entrar para o mercado de trabalho, não precisa de faculdade, né? Mas outro setor defende que sim, e talvez seja visto desde o ponto de vista muito operacional, quando realmente o que se aprende na faculdade, além do senso crítico, também é um método científico, né? Experimentação, criação de hipóteses primeiro, experimentação. Isso aplicado ao trabalho, as empresas criam uma qualidade melhor, né? Agora, lembrando do doutorado lá no César, você foi da primeira turma, não foi? Foi da primeira turma. Inclusive, você foi a primeira defesa? Foi a primeira defesa. Que, inclusive, foi até uma surpresa. Foi a primeira defesa de doutorado profissional em engenharia de software do Brasil. Por isso. Nós nem sabíamos, né? Sobre lá na Eu vi uma matéria aí, por isso me lembrei. Queria perguntar um pouquinho sobre ferramentas. Sim. Quais são as ferramentas para alguém que está tentando entrar, por exemplo, na ciência de dados? Vou estudar ciência de dados, vou estudar inteligência artificial. Mas e aí? Preciso saber o quê? Vou direto aos algoritmos? Não, meu filho. Calma. Se acalme. Você primeiro precisa entender como funciona a estrutura dos dados e o que você recomendaria para estudar do lado de dados, de banco de dados, modelagem. Eu acho que foi muito boa a contextualização da pergunta, especialmente quando você traz a importância de, né, o que é que eu faço, né? Se eu vou para um banco de universidade ou se eu faço uma formação técnica. Eu realmente acredito, Davi, que não tem uma resposta melhor, né? De acordo com o que você busque para você. Agora, essa busca ela tem consequências e ela tem, né, qualificações, digamos assim. Essa escolha ela tem consequências e qualificações. Se você opta, por exemplo, por buscar uma formação puramente técnica, então olhando para a área de ciência de dados, por exemplo, olhando para especificamente aprender as ferramentas, né, aprender as categorias de algoritmo, em que contextos eles são aplicados, você certamente vai poder implementar, operacionalizar, usando até o termo que você colocou, né, de forma positiva, certo? Você vai se qualificar, você vai certamente encontrar uma posição no mercado e vai poder exercer sua profissão. Só que, analogamente a um carro, né, imagine que uma coisa é você ser um bom motorista, né, um bom piloto. Outra coisa é você ser um bom mecânico. Outra coisa é você ser um bom construtor de carros. Outra coisa é você ser um bom entendedor de componentes desse carro. Então, na medida em que você vai descendo no nível da abstração, né? Ou seja, quando a gente fala de apenas eu vou aprender o suficiente para exercer uma profissão, eu estou num nível de abstração alto. Então, eu sou um bom executor, mas eu não necessariamente crio coisas, certo? Eu não experimento coisas. Eu simplesmente executo. E não sei necessariamente do porquê das coisas, como diria Richard Feynman, certo? Sim. Ou seja, o porquê daquilo ser daquele jeito. Então, isso requer um outro processo de aprendizado. É onde entra, por exemplo, a ciência, é onde entra, por exemplo, a universidade. Então, o pensamento crítico, né? Quando a gente fala de ciência, eu recentemente me vi encantado aí pela filosofia. Por quê? Porque a filosofia é a primeira etapa do processo científico.
Sim. É quando você começa a pensar sobre algo. Ora, a partir de uma experiência prática, eu faço, tá, mas e se isso fosse desse jeito? Uhum. Então, eu começo a discorrer sobre isso aí. Então, veja, eu diria que a escolha de qual caminho acadêmico seguir, né? Se eu vou mais para um viés técnico, se eu vou mais para uma educação mais formal ali na universidade, isso depende muito de até onde você quer ir. Uhum. Tá? Uma coisa é certa, para cada uma delas existe limite. Né? Por outro lado, escolhendo essa lente mais ampla, você meio que rompe esses limites. Tem um filme que eu gosto muito que é Perdido em Marte, com o Matt Damon. Sim. E ele eu não me lembro qual que é a área dele, mas eu acho que é botânica. Só que ele é um astronauta, tá perdido em Marte, né? Como botânico, se não me falha a memória. E tudo bem, tirando ali os exageros hollywoodianos, né? Ele se salva basicamente pela aplicação do método científico. Sim. Né? Veja um filme sobre essa perspectiva, você vai achar isso interessante. Então, ele pega ali o conhecimento, a capacidade que ele tem de decompor essas abstrações e entender o porquê das coisas. Sim. E conectá-las. E aí criar coisas novas. É diferente de eu simplesmente pegar ali aquele carro ou aquele componente pronto e simplesmente usá-lo. Eu sei que ele funciona, eu sei como ele funciona. Mas eu não sei quais foram, né, as circunstâncias que fizeram com que ele fosse criado. Por que ele foi criado daquela forma. Uhum. Então, isso eu acho que é a diferença de uma coisa para outra. E, especificamente, na área de ciência de dados, isso é muito importante. Porque quando a gente fala de ciência de dados, a gente está falando basicamente de aplicação de duas ciências fundamentais: matemática e estatística. Isso. Certo? Ou seja, se você não tem esses dois, dificilmente você vai ser um bom ou uma boa cientista de dados. Tá? Você vai, talvez, executar as ferramentas, mas você vai bater num teto ali. Tá? Sim, certamente. E trazendo sua fala um pouquinho para acotar algo, se você tem uma dificuldade, ou pelo menos está nessa dúvida de onde ir, por um lado mais técnico, um lado mais acadêmico, mais formal, Sim. vamos trazer também um lado filosófico aí. Sim. Vai depender de quê? Vai depender do teu projeto de vida. Primeiro, analisar teu estágio, em que momento estás e qual é o teu projeto de vida. É o primeiro a ser definido. E a partir daí, você vai em frente. Professor Carlos Diego, eu queria ouvir uma última reflexão de você. Bom, eu acho que, olhando especificamente esse tema, né, e ciência de dados é uma das áreas que a gente mais vê crescer, né, dentro da computação, e eu realmente acredito que ela vai criar um novo paradigma, digamos assim, da forma, inclusive, como a gente aprende computação, da forma como a gente aprende as ciências fundamentais. Eu comentei sobre matemática e estatística, por exemplo. Né? Eu, aqui no alto dos meus 40 anos, certamente reveri com mais cuidado a forma que, por exemplo, né, me dispus lá nas cadeiras do meu ensino médio, mas, né, quem sabia eu com um pouco mais de 15 anos de idade, exatamente, né, para a importância de tantas disciplinas. Mas eu gostei de uma coisa que você comentou, Davi, e eu falo muito isso para os alunos, falo isso para os meus colegas lá na Valca, que é essa história do propósito, né? E não é aquele propósito abstrato das redes sociais, não. É realmente, tipo, por que você escolheu ciência da computação? Por que você escolheu ciência de dados? Né? Ou seja, por que essa área ela é importante para você? Se você vai desencadeando esses porquês, você eventualmente chega ali realmente no porquê das coisas. Uhum. Né? Então, assim, eu acho que eu diria que a grande reflexão que fica para quem está buscando essa carreira de ciência de dados é que ela anda muito junta de três perspectivas diferentes. Né? A primeira perspectiva é a perspectiva fundamental, ou seja, é de fato você se habilitar e ter capacidade, digamos assim, do ponto de vista técnico, em executar esses fundamentos. Uhum. Né? Então, conhecimentos específicos em matemática e em estatística vão ser necessárias para você desenvolver bem essa carreira. A segunda, né, saindo um pouco desses fundamentos fundamentais, né, com perdão da redundância, a gente entraria aí já para a ciência de dados propriamente dito. Que, por exemplo, modelagem em projetos de banco de dados é um dos componentes. Entender como se estrutura dados, entender como que a gente normaliza, trabalhar, né, regras
de integridade. Então, tudo aquilo que a gente vê em bancos de dados relacionais, não relacionais, tudo isso é importante para que eles consigam entender, né, como que a gente cria essa fundação. Tá? Então, eu diria que esse segundo bloco do conhecimento passa pelas disciplinas já na computação. Sim. E onde, né, banco de dados é um tema fundamental. E o terceiro, tecnologias. Né? Então, conhecer tecnologias em cada uma dessas linhas. Né? Quando a gente olha uma estrutura de dados numa perspectiva de engenharia e de ciência, a gente fala de processos, né, de estruturação, de normalização, a gente fala em processos de extração, processos de transformação, de carga de dados, de análise de dados. Cada uma dessas etapas, elas entram nesses espectros, né, de fundamentos fundamentais, como eu brinco, né, os fundamentos conceituais e a tecnologia. Então, escolha uma para cada uma e você certamente vai ter ali um cinto de utilidade, como diria ali o Neil deGrasse Tyson, né, de conhecimento suficientemente bom para exercer essa carreira. Mas é uma carreira super promissora, que tem muita oportunidade quando a gente olha aqui o Porto Digital, né, e quando a gente olha o Brasil, né, então, mas falando especificamente do nosso contexto. Então, assim, vejo bons anos aí pela frente para quem escolher essas áreas. Perfeito. Muito obrigado. Queria agradecer sua participação aqui, trazendo todos esses insights valiosos. Também para o pessoal, quem quiser acompanhar as redes sociais do professor Carlos Diego e também a CC School e a Vulcan também. A Vulcan para ver os trabalhos, os projetos que estão colocando na indústria. Então, muito obrigado. Muito obrigado por assistir essa segunda temporada do Bora Desse Cast. E, por favor, vou pedir novamente vocês continuarem curtindo, continuarem comentando, que a gente quer saber o que vocês estão achando dessa segunda temporada. E, mais importante, porque a sua opinião importa. Muito obrigado. Até a próxima.